Olá, muito boa noite. São 21 horas e 20 minutos. Estamos aqui na TP Notícias para mais uma grande entrevista. Nesta terça-feira, 20 de agosto de 2024. Estamos a olhar para uma figura que está à frente de uma instituição que tem a responsabilidade de avaliar, acreditar e reconhecer os estudos do ensino superior. Ou seja, falo do diretor-geral do Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior, INARES, o Dr. Jesus António Tomé. Muito boa noite. Boa noite, José Camangula. Boa noite a todos os telespectadores. Exatamente. Vamos olhar para o seu perfil, aqui com algumas buscas feitas. É natural da aldeia de Kibuma, município do Libolo, província do Kwanza Sul, licenciado em Ciências da Educação, opção Ensino da Filosofia pela Universidade Agostinho Neto, mestre e doutor em Filosofia, especializado em Ética e Política pela Universidade de Lisboa, professor auxiliar de Ética e de Filosofia, Política e Social na Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto. Tem como linhas de investigação o direito natural moderno, liberdade, cidadania e ética ambiental e animal. Tem vários artigos publicados nesse domínio. Foi diretor dos serviços académicos da reitoria da Universidade Agostinho Neto 2017, ou seja, 2007-2017. Foi diretor do Instituto Confúcio da Universidade Agostinho Neto de 2014 a 2017 e atualmente desempenha as funções de diretor-geral do INARES desde 2017. Alguma informação em falta nesta folha em função da busca que fizemos, doutor? Não, penso que o resumo está muito bem conseguido, pelo que agradeço. Ok. Jesus António Tomé está à frente do INARES, obviamente com muitos desafios nos últimos tempos, e o resultado do último trabalho que realizou representa, eventualmente, de acordo com a minha percepção, um dos momentos mais altos da instituição que dirige. Como é que se sente ao estar à frente de um processo que visa dar maior credibilidade às nossas instituições do ensino superior? Bom, antes de mais gostava de agradecer a TPA pelo convite que nos formulou para aqui estar, no sentido de, tal como dizia José Camangula, levarmos a cabo uma conversa que se espera que decorra na mais amena cavaqueira, tal como, enfim, preconizamos. Respondendo diretamente à sua questão, o que tenho a dizer sobre isto é que me sinto, eu e a minha equipa, naturalmente, porque não se faz nada sem que se tenha antes uma boa equipa de trabalho, sentimos-nos muito orgulhosos, portanto, estamos muito orgulhosos do trabalho que temos vindo a desempenhar. É óbvio que este trabalho é feito em estreita articulação, portanto, com o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o nosso Ministério de tutela, que é que faz a gestão política, portanto, do ensino superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. Tal como dizia José Camangula, penso que o desafio da implementação do Sistema Nacional de Garantia da Qualidade do Ensino Superior é de todos o mais exigente e complexo, até porque isso está ainda no seu início e pelo que ainda temos um longo caminho a percorrer até que o consigamos implementar no seu todo, pelo menos até 2027, quanto ao seu primeiro ciclo. Mas também há uma outra parte da nossa missão que é igualmente exigente e complexa, que é aquela que tem que ver com o reconhecimento de títulos e graus de ensino superior obtidos no exterior do país, bem como o da homologação, portanto, títulos e graus académicos obtidos no nosso país ou nas instituições de ensino superior do nosso país. Portanto, toda a missão do INARES, podia dizer-lhe, ao fim e ao cabo, portanto, é toda ela
extremamente desafiante, complexa e exigente. Foram 2 fases que corresponderam a este processo todo, obviamente com a sua complexidade, por ter sido uma estreia. Olhando para o resultado obtido, assim de forma detalhada por cada uma das fases, como é que estivemos? Sei que também a própria classificação foi em função de 4 categorias. Exatamente, mas antes de lhe responder diretamente, eu gostava, se calhar para situar melhor os nossos telespectadores, de fazer um breve enquadramento sobre o nosso Sistema Nacional de Garantia da Qualidade do Ensino Superior. Isto é, portanto, seu período, ou seja, isto é, antes de o mesmo ser implementado e, portanto, depois de começar a ser implementado ou até mesmo criado ou estabelecido. Portanto, podemos dizer que nunca tivemos, na história do nosso sistema de ensino superior, um Sistema Nacional de Garantia da Qualidade como aquele que foi criado em 2018 por meio do Decreto Presidencial 203/18 de 30 de agosto, que é precisamente o Decreto Presidencial que aprova o regime jurídico da avaliação e acreditação da qualidade das instituições de ensino superior. Obviamente, antes da criação ou do estabelecimento desse Sistema Nacional de Garantia da Qualidade do Ensino Superior, não tínhamos no país um sistema de avaliação devidamente estruturado, cíclico e obrigatório. Mas, não obstante esse contexto, houve sempre a preocupação de se aferir a qualidade do nosso ensino superior. E foi oportuno a criação deste decreto? Foi oportuno, mas deixe-me concluir o meu raciocínio dizendo-lhe que, não obstante o facto de, até 2018, não termos no nosso país o Sistema Nacional de Garantia da Qualidade do Ensino Superior, tivemos ainda assim ações avaliativas. É verdade, esporádicas, esparsas, mas elas ocorreram pelo menos em 4 ou em 5 instituições de ensino superior, designadamente na Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, avaliação interna esta que culminou em encomendada a entidades externas, em colaboração com a Universidade de Porto, na Faculdade de Medicina da Universidade de Porto, que culminou com uma reforma curricular que melhorou consideravelmente não só o próprio currículo, como também a qualidade de ensino ministrado nessa faculdade, nessa unidade orgânica da Universidade Agostinho Neto. E depois houve outras ações avaliativas, tais como aquelas que ocorreram designadamente na Escola Superior Agrária do Kwanza Sul. Aqui estamos a falar quer da avaliação interna como também da avaliação institucional. E também aquelas que ocorreram na Faculdade de Medicina da Universidade de Catavala Vila e na Faculdade de Medicina, portanto, da Mandume e Ande Mofaio. Todas elas ocorreram no período que vai de 2006 a 2012. Após isso, não temos conhecimento que tenha havido mais ações avaliativas que tivessem como objetivo principal aferir o nível da qualidade, portanto, do nosso ensino superior, quer em termos de cursos e ou programas, quer em termos de instituições de ensino superior. Portanto, em 2018, tal como dizia há bocado, que surge então um Sistema Nacional de Garantia da Qualidade devidamente estruturado, devidamente organizado, robusto, cíclico, com princípios e com processos. Quanto aos princípios, esse sistema está composto de pelo menos 10 princípios. Gostava de pelo menos falar de 2 deles. Um é o princípio pedagógico, isto para dizer que a avaliação da qualidade do ensino superior não é um processo, digamos assim, punitivo, mas sim um processo pedagógico feito sempre em estreita articulação, em estreita cooperação com as próprias vias que são objeto de avaliação
externa. Mas o que não impede com medidas que forcem o encerramento de um ou de outro curso, ou de uma ou de outra instituição. Exatamente, mas estas medidas, como se saberá, são tomadas pelo regulador, não pelo INARES. O regulador é o Ministério do Ensino Superior. Portanto, todas as medidas, normalmente o que se escolhe é sempre a medida menos gravosa, atendendo ao nosso contexto próprio específico, tal como sucedeu, já lá iremos sobre essa questão. Portanto, é sempre uma medida tomada pelo Ministério de tutela e nunca pelo INARES. Quando muito o INARES pode propor para que se tome uma medida que vá no sentido de que um determinado curso que não tenha sido acreditado seja encerrado compulsivamente ou então, portanto, seja objeto de uma ação urgente para, em sede disso, se puder corrigir as debilidades detectadas no âmbito da avaliação externa. Perguntava sobre as fases que compreenderam este processo, as instituições que foram avaliadas e depois os resultados obtidos em função das categorias. Bom, na primeira fase, como sabe, nós tivemos que nos iniciar pelos cursos de Ciências da Saúde, que Ciências da Saúde estou a falar das Ciências Médicas, ou vulgarmente conhecidas como cursos de Medicina, e também por outros cursos de Saúde. Portanto, na primeira fase, que decorreu em outubro do ano 2023, isto é, de 3 a 6 de outubro, mais concretamente, avaliamos 30 cursos ao todo. Isto é, 9 de Medicina e, portanto, 21 de outras áreas da saúde. Depois de avaliados estes cursos a que eu me referi, 7 deles foram acreditados condicionalmente. Isto é, com uma acreditação válida por 2 anos. Ao passo que 23 não foram acreditados. Já na segunda fase, nós avaliamos 115 cursos, portanto, de outras ciências de saúde, sem ser medicina, porque no país só temos 9 cursos de medicina a funcionar. Dos 115 avaliados, 55 foram acreditados e 60 não foram acreditados. Dos 55 acreditados, é preciso referir que foram acreditados também condicionalmente. E agora, respondendo à sua questão anterior, e indo ao encontro da tabela da acreditação em vigor, um curso que não seja objeto de acreditação significa dizer que não conseguiu alcançar critérios que estejam acima dos 60%. Ou seja, significa dizer que se situou no percentil que vai de 0 a 59%. Assim sendo, tal curso é objeto ou de ação urgente ou de encerramento compulsivo. Mas o INARES tomou a medida de não propor ao regulador para que nenhum desses cursos que não foram objeto de acreditação fossem objeto de encerramento compulsivo. Neste momento, não há nenhum curso que tenha sido objeto, portanto, de encerramento ou de uma proposta para que fosse, portanto, encerrado pelo regulador, que é o Ministério de Tutela. Mas houve uma recomendação para que fossem melhoradas as condições e correspondessem exatamente tanto os cursos acreditados, portanto, com o nível D, como os cursos acreditados com o nível C, ambos os cursos, digamos assim, que se encontram nessas duas categorias, ou níveis de acreditação, serão objeto de melhorias por meio de um plano de melhorias. Durante 2 anos? Durante 2 anos, sendo certo que, à luz da alteração pontual
do Decreto Executivo número 109/20 de 9 de março, que é o Decreto Executivo que aprova o regulamento da avaliação externa e acreditação de cursos e de instituições de ensino superior. As instituições que viram os respectivos cursos a constarem do nível D da tabela de acreditação poderão solicitar uma nova avaliação externa sem necessariamente esperarem, portanto, pelo vencimento do prazo de 2 anos a que se referiu. Isto é, se conseguirem detectar as debilidades, ou melhor, corrigir as debilidades detectadas no âmbito da avaliação externa em 1 ano, podem solicitar formalmente ao INARES para que o curso ou os cursos que não foram acreditados sejam novamente objeto de avaliação externa e ver então o que é que depois resulta dessa avaliação externa, isto é, se forem acreditados, portanto, os cursos continuam a funcionar normalmente e a admitir novos alunos. Se não forem novamente acreditados, o INARES propõe ao regulador para que esses cursos sejam objeto de encerramento compulsivo. Mas esta acreditação condicionada é porque o INARES está a acreditar na capacidade das instituições melhorarem as condições e responderem aos critérios. Exatamente. Significa dizer que, se é condicional, significa dizer que o curso reúne os requisitos mínimos de qualidade para poder continuar a funcionar. Seja como for, no âmbito da execução do plano de melhorias desse curso, esse curso, ou esse AES que ministra esse curso, é objeto de monitorização rigorosa por parte do INARES, para que de facto não se corra o risco de não se cumprirem tanto as ações de prioridade alta, de prioridade média, como as de prioridade baixa, bem como, de um modo geral, para que não se corra o risco de entrar em incumprimento em relação à execução do plano de melhorias, que é predeterminado pelo INARES e que já tem um modelo próprio, portanto, definido legalmente. Quais são as exigências ou critérios que o INARES, à luz deste decreto presidencial, observa para acreditar certo curso, certa instituição, em função da categoria? O que é que conta? O que é que conta, portanto, o INARES, para proceder à avaliação quer de cursos, quer mesmo de instituições, por enquanto só estamos a fazer, é bom assinalar isto, estamos a fazer a avaliação de cursos, porque estamos ainda no primeiro ciclo, só no segundo ciclo, depois de 2027, é que iremos fazer então a avaliação institucional. Mas respondendo à sua questão diretamente, gostava de lhe dizer que o INARES, para proceder à avaliação de cursos ou de instituições, portanto, tem em conta indicadores, padrões de qualidade e critérios de verificação. Portanto, a lei determina 11 indicadores, mais 50 padrões de qualidade e 360 e tal critérios de verificação. Portanto, como deverá ter percebido, os indicadores são desdobrados em padrões e os padrões são desdobrados em critérios. E depois, dentro dos indicadores, há indicadores que são, dos 11 indicadores, há 5 indicadores que são obrigatórios, designadamente o indicador currículos, o indicador corpo docente, o indicador investigação científica, o indicador extensão e o indicador infraestruturas. Portanto, significa dizer que se um curso, ao ser avaliado, tiver, não cumprir ou não tiver avaliação positiva nesses 5, pode ter avaliação positiva em tudo, mas se não tiver avaliação positiva nestes 5 indicadores obrigatórios ou chave, vê o seu resultado bruto
subtraído na ordem dos 20%, mediante, obviamente, uma fórmula própria que se usa para se fazer essa mesma subtração. E por isso mesmo é que, e também gostava de dizer que estes 5 indicadores, porque estes 5 indicadores? Porque são aqueles que são de resto, enfim, os mais usados, quer para fazer a avaliação externa, quer para também fazer a classificação em sede dos rankings internacionais. Exatamente. Por isso é que são da mais suma importância a serem observados por parte das instituições de ensino superior, caso queiram, obviamente, obter uma classificação positiva, portanto, isto em termos de acreditação. E por que é que se começou pelos cursos de medicina ou de ciências de saúde? Olhamos para um universo de mais de 100 instituições do ensino superior, privadas e públicas, mas, entretanto, estas 2 primeiras fases estiveram maioritariamente viradas para os cursos de medicina e ciências da saúde. Por quê? A primeira razão é de que se trata de uma área transversal e algo sensível, não é? Por um lado. E, por outro lado, é porque há um decreto não, mas um despacho presidencial, que é o despacho, deixe-me só aqui recorrer, é o despacho presidencial número 5/19, de 8 de janeiro, que suspende a criação de novos cursos de graduação em medicina e em outros cursos de ciências da saúde nas instituições de ensino superior e determina a avaliação de tais cursos. Ou seja, o nosso governo entendeu por bem suspender a criação de novos cursos nesse domínio e avaliar aqueles que se encontram, portanto, em funcionamento. E é precisamente isto que estamos a fazer, ou seja, estamos a cumprir cabalmente com aquilo que o despacho presidencial determina. Os cursos cuja acreditação foi condicionada, que requisitos é que tiveram em falta ou quase que sem qualidade adequada? Se quisermos olhar assim de forma genérica, o que é que estes cursos menos tiveram ou não mesmo tiveram? Portanto, o grande calcanhar desses cursos que não foram acreditados foi precisamente o facto de não terem alcançado critérios, portanto, critérios nos indicadores-chave que eu mencionei lá atrás. Designadamente, posso repetir, corpo docente, currículos, corpo docente, investigação científica, extensão e infraestruturas. Sendo certo que os indicadores corpo docente e investigação científica e, de certo modo, as infraestruturas, sobretudo nas instituições de ensino públicas, são aqueles que registaram, digamos assim, menos avaliação positiva por parte das comissões. Se quisermos de forma detalhada perceber cada um desses 5 principais critérios, o corpo docente compreende a quê? Qualidade de professor, nível de formação, publicações de obras científicas ou artigos científicos que faz. Gostava que fosse detalhista, né, nestes... Exatamente. Por exemplo, em relação ao corpo docente, em primeiro lugar, o facto de muitas instituições de ensino superior não terem corpo docente próprio, não é? Ou seja, indo mais ao detalhe, não terem 50% do seu corpo docente em regime de tempo integral com um grau de doutor. E depois 50% do seu corpo docente com um grau de mestre, portanto, 50% do seu corpo docente em regime de tempo integral com um grau de mestre. E depois, em termos de investigação científica, obviamente, a escassez ou praticamente a ausência de publicações científicas em revistas indexadas em bases de dados internacionais e com fator de impacto. Penso que esses foram
foram, digamos questão assim. das infraestruturas. Ouvimos muitos formandos reclamarem de falta de laboratórios ou áreas onde possam viver na prática aquilo que aprendem na teoria. Exatamente. Isso obviamente que também... Exatamente. As infraestruturas também foram outro calcanhar daqueles, em termos de avaliação externa, na medida em que das instituições de ensino superior visitadas, para efeitos de avaliação externa, o que se constatou é que muitas das nossas, ou muitas dessas instituições, não tinham as infraestruturas adequadas, nomeadamente no que toca a bibliotecas, a laboratórios, a gabinetes de trabalho para os docentes, a infraestrutura digital, internet, etc. E muito mais. Ok. Falou-me agora aqui de forma detalhada em relação a alguns desses 5 pontos e surgiu-me aqui alguns questionamentos. E vou para o primeiro. Corpo docente, a exigência de certo nível académico e em certa percentagem, publicação de obras científicas, quando olhamos para uma realidade em que nós estamos a massificar, nos últimos anos, a formação de mestres, de doutores, e assim como temos estado a apostar em políticas para um incentivo à investigação científica. Com esta iniciativa de se acreditarem os cursos, não corremos o risco de, eventualmente, termos de, forçadamente, encerrar muitos destes, porque a nossa produção, em termos de títulos académicos, não segue a velocidade, a necessidade que o mercado necessita. E a própria investigação científica. Não são poucas vezes que temos pessoas com vontade e que eventualmente acham que não há condições, não há incentivo, não há financiamento. Bom, é verdade. Mas todas as mudanças são, como se diz, são dramáticas, se não mesmo traumáticas, não é? E eu acho que esta mudança que se está a fazer no nosso ensino superior, sobretudo no domínio da garantia da qualidade, é mais do que necessária. Ao fazermos isso, ou então, daqui a 20 anos, estaremos a discutir outra vez, portanto, a qualidade ou a falta dela no nosso subsistema de ensino superior. Repare que Angola, até 2018, estava fora do mapa de garantia da qualidade no nosso continente, ou pelo menos aqui na nossa região austral. Era o único país que não procedia à avaliação e acreditação do seu ensino superior. Tal como eu disse, depois de 2018, felizmente o Executivo criou um Sistema Nacional de Garantia da Qualidade do Ensino Superior e é este que tem estado a ser implementado. Está apenas no seu início, pelo que temos um longo caminho a percorrer. Mas, então, ou implementamos como deve ser, tal como determinam, quer a legislação, quer os instrumentos técnico-metodológicos, os guiões e os manuais, ou então ficamos na mesma. Nós percebemos o impacto negativo que essas medidas, sobretudo a medida de não admitir novos estudantes para os cursos que não foram objeto de acreditação, têm nos nossos estudantes e nas suas respectivas famílias. Mas é uma medida cujo impacto é negativo, é de curto prazo. Mas daqui a médio e longo prazo teremos ganhos incontestáveis e que com certeza vão melhorar consideravelmente a qualidade do ensino superior. Ensino superior é este que vai contribuir grandemente para o desenvolvimento económico e social
do nosso país. São várias instituições privadas que suplantam as públicas que existem. Como olha para a não classificação ou qualificação de cursos em instituições públicas? Se quisermos colocar a pergunta de outra maneira, o Estado sempre teve a responsabilidade de garantir a formação com alguma qualidade, mas hoje, diante deste decreto presidencial e do processo todo desencadeado, vê-se com muitas instituições cujos cursos foram reprovados, se podemos considerar, ou qualificados de forma condicionada. Como é que olha para o resultado em função do processo que vocês desencadearam? Bom, olhamos vamos dizer que olhamos para isto de forma normal, não é? Embora já esperávamos que assim fosse. Qualquer cidadão deste país que acompanha minimamente aquilo que se passa no ensino superior sempre teve a percepção de que o nosso ensino superior, portanto, não tinha qualidade requerida, não é? Agora, com a avaliação, acabamos por ter a constatação sobre o nível de qualidade, portanto, do nosso ensino superior, a julgar, pelo menos, pelos resultados de todas as ciências da saúde, pelo menos aquelas cujos cursos completaram um ciclo de formação, porque é preciso também aqui introduzir uma nota importante, segundo a qual são os cursos de ciências de saúde que já completaram um ciclo de formação, isto é, que já lançaram para o mercado graduados ou diplomados, é que foram objeto de avaliação. Aqueles cursos que ainda não completaram um ciclo de formação, embora sejam de saúde, ainda não foram objeto. Não há aqui alguma ambiguidade, se o objetivo é exatamente olhar para a qualidade do ensino superior? Não, porque nós não temos o mecanismo da chamada acreditação prévia, não é? A nossa avaliação ou é presente ou é retrospectiva, mas é sobretudo retrospectiva. Reporta normalmente os últimos 4 a 5 anos, portanto, de um determinado curso, que corresponde sempre, esse período, a um ciclo de formação. Para os casos de medicina, é verdade que esse ciclo se prolonga um bocado mais, vai ter o sexto ano, exatamente. Mas, como nos estamos a iniciar nessas leads, digamos assim, esse processo tem de ser feito com serenidade, com tranquilidade, para que não descarrile, porque é um processo extremamente exigente. E nós estamos a fazê-lo seguindo também aquilo que é prática universal. Ou seja, guiamos-nos não só nos padrões nacionais, como também, portanto, nos padrões internacionais, e universalmente aceitos. De modo que o facto de haver poucas instituições de ensino superior públicas com cursos não acreditados é normal, tendo em conta, portanto, o facto de haver no nosso sistema de ensino superior muito mais instituições privadas do que instituições públicas. Por exemplo, na primeira fase dos 30, portanto, dos 7 cursos acreditados, um apenas que é ministrado numa instituição pública, que é a Universidade de Mandume e Andamufai, ou seja, o curso de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Mandume e Andamufai, sediada no Lubango, província da Huila. Todos os outros cursos acreditados, os outros 6, são ministrados em instituições de ensino superior privadas. Só para ir mais ao detalhe, foram acreditados condicionalmente, repito, os cursos de medicina da Universidade de Jean Piaget de Angola. Esta mesma universidade viu também o seu curso
de enfermagem acreditado, condicionalmente também, e depois o curso de Medicina da Universidade Privada de Angola, vulgo UPRA, o seu curso de enfermagem e os seus cursos de odontologia e de fisioterapia. Portanto, é como lhe digo, quanto às instituições de ensino públicas, só um curso que é o de Medicina, no caso patente, e ministrado na Universidade de Mandumia-no Mofaio, é que foi acreditado. Também ele, condicionalmente, com uma acreditação válida por 2 anos. Significa dizer que esse mesmo curso, tal como todos os outros cursos acreditados, quer na primeira, quer na segunda fases, portanto, vão ter que adotar um plano de melhorias predeterminado pelo INARES, com indicador por indicador, deverão também fazer esse plano de melhorias com base em pontos fracos, os pontos fracos detectados pela avaliação externa, deverão indicar o responsável por cada ação ou por cada conjunto de ações, deverão indicar, portanto, ou elencar as ações em ações de prioridade alta, média e baixa e, obviamente, deverão estabelecer um cronograma ou um prazo para se executar cada uma dessas ações constantes do plano de melhorias. E depois, esse mesmo plano de melhorias tem de ser executado sob a liderança, de preferência, do decano ou do vice-decano, do chefe de departamento de ensino e investigação ou do regente de curso, alguém que tenha autoridade para liderar a tal equipa de melhorias. E, obviamente, nessa equipa de melhorias, o responsável pela equipa de melhorias poderá arregimentar não só personalidades pertencentes à própria instituição de ensino superior, como também personalidades, portanto, de fora da instituição, ou seja, quer sejam stakeholders internos, quer sejam stakeholders externos. Quanto aos internos, é bom que dessa equipa de melhorias faça parte membros da comunidade, distintos membros da comunidade académica. Isto é, membros da classe de estudantes, da classe dos professores, da classe dos assistentes. Da instituição. E da classe do pessoal técnico e administrativo. E dos stakeholders externos, é bom que façam parte dos empregadores, os antigos alunos, o vulgo alumni, e, obviamente, membros da sociedade civil também podem ser regimentados para fazerem parte da chamada equipa de melhorias. E acreditam que em 2 anos essas instituições vão melhorar? Vão criar condições para a acreditação dos seus cursos? Esperemos que sim, esperemos que... Mas esse tempo foi definido com base em que critério? Porque também pode depois surgir o argumento de que não é tempo suficiente e as instituições alegarem que se prorrogue. Sim, sim, é provável que o tempo não seja suficiente, mas estamos em crer que um tempo, digamos assim, decidido ou determinado com alguma razoabilidade. Se percorrermos a tabela de acreditação, vamos perceber porque é que, por exemplo, no nível C são 2 anos, no nível B são 3 anos, não é? E depois no nível A são 5 anos, não é? Ora, o que nós quisemos fazer foi equivaler o tempo dado ao nível a cujo curso se situa em termos de acreditação no nível C, não é? No nível D ao nível C. Ou seja, quisemos fazer equiparar o tempo dado ao nível C, portanto, ao nível D. Sendo certo que como lhe dizia lá atrás, as instituições
se tiverem o plano de melhorias já executado em 6 meses, por exemplo, ou em 1 ano, não precisam esperar que o prazo vença todo. Podem solicitar formalmente ao INRES, que o INRES crie uma comissão de avaliação externa, com peritos ou especialistas nacionais e internacionais, para que se desloque à instituição de ensino superior no sentido de aí proceder à avaliação, uma nova avaliação desse curso e ver então se esse curso ou instituição ultrapassou as realidades detectadas a quando da primeira avaliação externa ou não. Alguma instituição terá tido avaliação sem reserva? Olhando para as categorias, e ainda não fez referência de nenhuma, eventualmente, que tenha saído de forma limpa? Ou nenhum dos cursos teve a 100% os requisitos reunidos? Não, nenhum dos 145 cursos avaliados, que é o cômputo geral. Falo dos cursos avaliados na primeira fase, como os avaliados na segunda fase. Ao todo, são 145 cursos. Dos cursos, portanto, acreditados, todos eles, repito, foram acreditados tendo um desempenho qualitativo de satisfatório com muitas reservas. Ou seja, nenhum curso foi acreditado com desempenho de bom, muito menos com desempenho de isto é preocupante. excelente. Isto é preocupante. É preocupante, mas é por causa daquilo que eu disse. Ou seja, é porque não cumpriram ou não alcançaram todos os critérios exigidos em termos daqueles que são os indicadores obrigatórios. Refiro-me e reitero que a preocupação é em função exatamente de serem instituições que já vêm formando especialistas. Sim. E nas condições em que vinham funcionando, vamos acreditar que ainda bem que houve esta medida do Executivo para corrigir. É verdade. Portanto, a criação, o estabelecimento do Sistema Nacional de Garantia da Qualidade veio em boa hora, e o que nós temos de fazer daqui em diante, à medida dos recursos que nos são disponibilizados, quer pelo nosso governo, quer pelos nossos parceiros, é só implementar, portanto, o referido Sistema Nacional de Garantia da Qualidade. Portanto, não nos resta mas outro caminho, senão o de o implementar. É isso que nós temos de fazer. Foram percebidos pelos responsáveis das instituições, os gestores, a exigência que colocavam, a insistência e tudo mais, e muitos deles pelo resultado que obtiveram. Foram percebidos? Não é. Claro que isto é uma experiência algo nova no nosso contexto, não obstante termos, como dissemos aqui, verificado que no passado houve algumas ações avaliativas esporádicas, mas como um sistema estruturado que toca toda a dimensão do nosso sistema de ensino superior, toda a dimensão da nossa oferta formativa, é algo novo no nosso contexto, no nosso país. De modo que a avaliação que fizemos no ano passado é a primeira, portanto, da história do nosso sistema de ensino superior e do nosso país. Já fizemos a segunda e em outubro vamos fazer a terceira. Ainda para a medicina e não, já para ciências da saúde. E depois, na quarta fase, vamos avaliar, depois de avaliar as ciências da educação, os cursos de formação de professores, em outubro deste ano, vamos atacar, passa a expressão, os cursos de engenharias e tecnologias. A seguir a estes cursos de engenharias e tecnologias, vamos avaliar os cursos de ciências naturais, matemáticas, ciências agrárias, similares, equiparados ou afins. E depois iremos avaliar as ciências sociais aplicadas, não aplicadas, e as humanidades e as artes. E depois iremos avaliar os cursos de pós-graduação,
designadamente as especializações não conferentes de grau e os mestrados e os doutoramentos. E depois, a partir de 2027 ou 2028, iremos então levar a cabo o primeiro ciclo da avaliação institucional. Ok. Em função da experiência das 2 primeiras fases, alguma estratégia será alterada para as próximas fases? Porque serviu também de aprendizado. Sim, claro. Foram todos estreantes. Sim. Nós prevemos, na terceira fase, quando avaliarmos os cursos de Ciência da Educação, que mudemos, ou pelo menos reforcemos, alguns aspectos da nossa atuação. Por exemplo, no capítulo da formação, quer de avaliadores externos, quer de gestores de procedimentos, achamos, se não mesmo temos a certeza, de que é preciso reforçar a formação desses especialistas no domínio do código de ética, no domínio da integridade. Não é por ser a área em que o doutor é especialista. Não seja por isso. É em função também do que... o código de ética é parte integrante, portanto, dos manuais de avaliação. Portanto, tem uma parte específica, dedicada apenas e tão somente ao código de ética do avaliador externo. Portanto, há um conjunto de regras, de pressupostos que o avaliador deve observar para fazer parte de uma comissão de avaliação externa e em conjunto com todos os outros membros dessa mesma comissão, possa desenvolver o seu trabalho sem prejuízo de, naturalmente, também observar a legislação em vigor no domínio da garantia da qualidade. O Inarez agiu em que moldes? Presenciais, à distância, digital? Aqui, lembrando que, quanto à homologação dos certificados, é tudo feito de forma digital. Neste caso, da avaliação dos cursos, qual foi o molde identificado? Houve a deslocação dos técnicos? Houve a convocação dos responsáveis das instituições? Como é que isso se efetivou? A operacionalização, aquilo a que nós chamamos de operacionalização da avaliação externa, é feita em loco, in situ, mediante visitas que são efetuadas pelas distintas comissões da avaliação externa que nós criamos e destinamos a cada IES que esteja, portanto, arrolada, digamos assim, para ser avaliada numa determinada fase ou período. Exatamente. Mas estamos a pensar, tão logo concluamos o desenvolvimento da nossa plataforma de gestão dos processos de autoavaliação, avaliação externa e acreditação, os possamos, estes 3 processos, realizar de forma virtual. Teria a mesma eficácia que estar no local, questionar, visitar? Portanto, isto não dispensaria, portanto, as visitas. As visitas que são sempre necessárias. Não dispensaria de todo. Porque se por um lado há cursos que, por exemplo, com base no mecanismo de carregamento ou do upload das evidências, portanto, na plataforma, resolver-se-ia então o problema da avaliação ao nível dos seus mais diferentes indicadores. Há cursos que exigiriam a presença ou a visita dos avaliadores. Por exemplo, se um curso de engenharia tiver que mostrar uma evidência que tenha a ver com um protótipo, não é? Ou com um artefacto mecânico ou eletrónico, isso supõe, não dá para o carregar, obviamente, na plataforma, e supõe que uma equipa da avaliação externa tenha que se deslocar
ao terreno ou à IES que está a ser avaliada, a instituição de ensino superior que está avaliada, ou cujo curso está a ser avaliado, ainda que seja, portanto, uma equipa no seu sentido minimalista, ou seja, sem os 5, isto é, sem um coordenador, com um coordenador, obviamente, e com um gestor de procedimentos e o especialista do curso. Mas poderíamos dispensar, por exemplo, o membro socializado, não é? E também dispensar o especialista internacional, cujo trabalho poderia ser realizado remotamente através da plataforma que nós, então, pensámos desenvolver no máximo até no primeiro trimestre do próximo ano. Sendo certo que o concurso já teve lugar, há uma empresa que ganhou o concurso e que está a conceber e a desenvolver a referida plataforma. Sendo certo que os trabalhos ainda não arrancaram por falta do primeiro pagamento, aquilo que se chama de down payment. Exatamente. Ok. Olhando ainda aqui para este processo de certificação, acreditação dos cursos, e porque este é um processo que vai além de 2027, os timings médios e máximos para que a acreditação de cursos de uma instituição seja feita, quais são? Ou seja, faz-se uma planilha, a determinação do resultado será em função de como o trabalho vai ocorrer, ou há tempos exatos que devem ser respondidos tanto pela equipa do INARES como pela disponibilidade da instituição que estiver a ser avaliada? Portanto, há tempos próprios, aquilo a que nós chamamos de ciclos, não é? Portanto, quando está a decorrer um ciclo, significa dizer um ciclo de avaliação de cursos, por exemplo, como é o caso de patente, do que aconteceu nestes dias, desde o ano passado pelo menos, quando avaliamos, portanto, cursos, quer seja da primeira fase, quer seja da segunda fase, conforme já aqui dissemos, significa dizer que todos os cursos que reúnam determinados requisitos, como sejam o facto de terem completado um ciclo de formação, estão convocados para serem avaliados ao mesmo tempo. Nesse ciclo, ao mesmo tempo. Okay. Nós só não o fazemos ao mesmo tempo porque não é possível, porque a nossa oferta formativa é pesada, é grande. Temos 106 instituições de ensino superior e temos para cima de 1.300 cursos. E neste caso, exatamente, como é que se define o tempo para cada um? Para cada uma das instituições, sim, olhando exatamente para essa complexidade, exatamente, e quantidade de cursos. Por isso é que nós estamos a implementar o Sistema Nacional de Garantia Regular por fases. Okay. Mas a partir do momento em que nós tenhamos, por exemplo, uma ferramenta tecnológica, no caso do patente, uma plataforma, haveremos de avaliar, se tratar de avaliação de cursos, todos os cursos ao mesmo tempo. Assim como haveremos de avaliar todas as instituições, quando chegar à altura de fazer a avaliação institucional, todas as instituições ao mesmo tempo. A experiência das últimas, ou seja, das primeiras duas fases, como é que foi? Priorizaram uma instituição, vários cursos, em quanto tempo? O período de operacionalização da avaliação externa decorre em 4 dias. Ok. Decorre em 4 dias, não mais do que isso. E depois, os dias anteriores estão reservados à chegada dos avaliadores externos que não residem em Luanda, isto é, aqueles que têm de vir de outras províncias para Luanda e aqueles que têm de sair de Luanda para as outras províncias. E depois, aqueles que têm de sair dos outros países para Angola, quer para Luanda, quer para outras províncias, não há? E depois, o período posterior à operacionalização da avaliação externa está reservado, naturalmente, está reservado ao regresso, portanto, dos especialistas às respectivas procedências. Exatamente. Portanto, em 4 dias é possível fazer-se a avaliação externa, é possível fazer-se, designadamente, as reuniões com os vários grupos que compõem a comunidade académica da IES que está a ser avaliada, não há?
É possível visitar a própria IES, é possível recolher as evidências, é possível, no fim, reunir com a direção da própria instituição, porque o primeiro encontro é só para a cortesia, mas o último encontro é já para tecer alguns comentários em relação aos prováveis resultados obtidos. Portanto, nesse tempo, como lhe digo, é possível fazer-se a avaliação em 4 dias. É possível em simultâneo. Portanto, se temos uma comissão a avaliar uma IES em Luanda, não é? Há outra, simultaneamente, uma outra comissão a avaliar uma IES no Ambo, em Bengala. Em média, quantas pessoas acompanham uma comissão de avaliação? São 5, ou seja, uma comissão de avaliação externa pode ser composta por 5 ou 7, entre 5 ou 7, mas nós, para não onerarmos muito o Estado, digamos assim, nem os nossos parceiros, que também nos financiam, como o Banco Mundial, achamos por bem sempre constituir comissões de avaliação externa de 5 elementos, sendo, tal como eu disse, um coordenador da equipa, da comissão, um especialista internacional, da mais alta qualificação, do curso, não é? Especialista no curso que se vai avaliar. Internacional, tanto pode ser nacional, que reside lá fora, ou mesmo estrangeiro. Exatamente, mas nós optamos sempre por convidar, temos também convidado nacionais que trabalham lá fora, descumprem alguns requisitos, obviamente, mas nós, para credibilizar e internacionalizar o nosso processo, convidamos sempre estrangeiros, especialistas nesta matéria de garantia da qualidade e também especialistas no curso. Normalmente, essas pessoas têm essas qualidades, são integradas na comissão para desempenhar as funções de membro socializado, ou seja, têm que dominar não só a garantia da qualidade como tal, como também o curso, têm de conhecer o curso, têm de ser especialistas no curso. E depois, dizia-lhe eu então, temos coordenador, temos especialista internacional, temos especialista nacional. Repare que o especialista internacional pode ser docente ou investigador, não há? E depois temos o membro socializado e, por fim, temos o gestor de procedimentos. O gestor de procedimentos tem de ser necessariamente um funcionário do INARES. É o indivíduo que faz a ponte, digamos assim, entre o INARES e a Comissão de Avaliação Externa, e o INARES e a Comissão de Avaliação Externa e a instituição que está a ser objeto de avaliação. Esta garantia de que o processo fica livre de qualquer suspeita em termos de independência e neutralidade. Exatamente. Este processo, como lhe dizia, é levado a cabo por comissões de avaliação externa independentes, autónomas e constituídas, portanto, por pessoas, por especialistas do mais alto quilate. São pessoas selecionadas a dedo. Já agora gostava de aproveitar para lhe dar nota das nossas fontes de criação das comissões de avaliação externa. A primeira fonte é o nosso banco de avaliadores. Temos um banco de dados no qual constam vários avaliadores, portanto, vários avaliadores externos, vários especialistas nas mais diferentes áreas, não é? No caso patente, tivemos que dar prioridade à área da saúde, no seu todo. E depois a outra fonte é o concurso público. Fazemos um concurso público, fazemos um edital no Jornal de Angola, as pessoas concorrem, candidatam-se, fazem uma prova teórica, uma entrevista. Há também a questão da análise documental ou curricular, e depois podem ser aprovadas ou não. São aprovadas, fazem parte do nosso banco de avaliadores e podem fazer parte, há essa possibilidade de fazerem parte de integrarem as nossas comissões de avaliação externa. E depois a outra fonte são as ordens profissionais. Nós fomos buscar especialistas
aos colégios de pós-graduação da Ordem dos Médicos de Angola. Fomos buscar especialistas à Ordem dos Enfermeiros de Angola. Fomos buscar especialistas à Ordem dos Biólogos de Angola. Fomos buscar especialistas à Ordem dos Farmacêuticos de Angola, etc, etc, etc. E depois a outra fonte são as agências de avaliação e acreditação da CPLP. Exatamente. E a outra fonte ainda são os estrangeiros que residem cá. Docentes, investigadores cubanos que residem cá também têm sido convidados para fazerem parte desse processo, desde que cumpram, obviamente, com os requisitos estipulados, portanto, na legislação e noutros documentos normativos aplicáveis. Está frente a uma instituição que tem essa responsabilidade, mas, entretanto, estamos a olhar para um todo. Para se chegar ao ensino superior, tem-se necessariamente de cumprir o primeiro, o segundo ciclos, depois é que se tem acesso. Ou seja, temos que cumprir o ensino de base, o ensino médio, e, em muitos casos, essa falta de qualidade que se pretende que tenhamos no país vem da base. Olha para o trabalho que faz e a cronologia que faz em função da nossa realidade. Acha que começamos bem ou deveríamos ter começado da base e ir subindo para equipararmos? Eu penso que temos de fazer, portanto, temos de fazer tudo ao mesmo tempo. Não podemos parar à espera que o ensino montante também proceda. Mas este rigor, por enquanto, só está para o ensino superior. Sim, mas sei que há também dinâmicas novas, esforços estão a ser desenvolvidos por parte do Ministério da Educação, no sentido de se fazer, por exemplo, a avaliação das aprendizagens, não é? Das aprendizagens, e tanto quanto eu sei, embora vagamente, o INAD, que é a instituição, se quiser, homóloga do INERES, está a trabalhar para dar início a esse processo de avaliação da qualidade no ensino geral. Exatamente. E penso que não tarda nada para que estejamos alinhados, fazendo com que o que se faz no ensino superior também se faça no ensino geral e vice-versa. Exatamente. Na prática, quando esse processo todo for concluído, depois de 2027, haverá alguma influência em relação à homologação dos certificados? Os cursos que forem acreditados, eventualmente os seus diplomados poderão concorrer em qualquer parte do mundo sem necessariamente terem de depender de mais uma homologação de INERES? Ou sim, este processo vai continuar sempre como um ato formal de chancela? Portanto, este processo de homologação pode continuar como um ato oficioso, mas não um ato, portanto, obrigatório, não é? E que depois culmine com uma homologação, com uma certificação tácita, perdão, explícita do grau académico. Como acontece agora. Como tal. Como acontece agora, não. O que acontece agora é que a homologação é obrigatória. Exatamente. Eu estou em crer que, e este penso que terá sido o espírito do legislador, estou em crer que daqui a mais alguns anos, quando o nosso subsistema de ensino superior estiver robusto, consistente, mais desenvolvido, o processo de homologação de estudos do ensino superior será descontinuado. Portanto, por enquanto, é necessário que prevaleça para haver maior controlo e regulação. Repare que esse processo de homologação de estudos do ensino superior tem contribuído grandemente para a detecção de documentos falsos no nosso país. E todos eles têm sido, assim que detectados, têm sido participados criminalmente junto às autoridades judiciais
competentes. Falo-lhe concretamente da PGR e do SIC. E os números têm subido vertiginosamente. Algum dado que possa partilhar connosco, em função dos registros que tem? Sim, só no ano passado nós participámos ao SIC, 80 casos de documentos académicos forjados fraudulentamente. Portanto, estamos aqui perante dois crimes, não é? O crime de falsa titulação, de grau académico, no caso, patente, e o crime de falsificação de documentos, no caso de documentos académicos. Portanto, e nós estamos em crer que as nossas autoridades judiciais estão a trabalhar afincadamente para que esses crimes sejam, digamos assim, esclarecidos e os seus responsáveis levados a tribunal, obviamente. O processo de homologação de certificados, hoje por hoje, é feito virtualmente. Está satisfeito com o resultado? Se olharmos para a reclamação, que é evidente, e a comunicação social tem feito registro algumas vezes de pessoas que têm dificuldade de aceder ao portal, e muitas delas, às vezes, têm respostas que vão muito além das suas expectativas. Ainda assim, é o ideal, deve continuar, e em muitos casos sem prazos certos do processo ser avaliado e ter uma resposta definitiva. Antes de responder, deixe-me dar uma nota breve. Em 2017 a 2020, esse processo de homologação de estudos e mesmo o processo de reconhecimento de estudos era feito, ambos os processos eram feitos manualmente e por um grupo exíguo de funcionários. Uma instituição de tamanha grandeza, se assim podemos dizer, como é o caso do INARES. Tínhamos para aí 12, 15 funcionários, não mais do que isso. E a nossa capacidade de resposta era de 15%, não mais do que isso. Com a digitalização destes serviços, a nossa capacidade de resposta é de 99,9% em relação à homologação de estudos. Ou seja, a nossa capacidade de resposta hoje em dia é mais eficaz, é mais rápida e também é mais segura. Exatamente. Quanto ao reconhecimento de estudos, reconhecemos que ainda há questões, há aspectos a melhorar, embora do ponto de vista da submissão dos processos ou dos pedidos, se tenha avançado bastante. Ou seja, para alguém formular o seu pedido, atualmente não precisa se deslocar ao INARES, não precisa de vir do Mochico para Luanda, no sentido de ir ter ao INARES para aí formular o seu pedido. Pode fazê-lo a partir mesmo do Mochico, desde que tenha internet. Desse ponto de vista, o reconhecimento, tal como dizia, é rápido. Do ponto de vista da resposta, ainda temos uma resposta, em alguns casos, não há, não em todos, ainda temos uma resposta um bocado lenta. Mas porquê? Mas é uma resposta, primeiro porque é um processo extremamente exigente e complexo. Não há? Portanto, só para dar uma ideia, sobre como é que se resolvem processos de reconhecimento de estudos, nós procedemos à análise de cerca de 150 itens. Não é? Analisamos tudo, à lupa, filtramos tudo, precisamente para evitar que entrem pelo mercado de trabalho, que entrem pelas instituições, indivíduos detentores de documentos académicos falsos. E repare, por exemplo, que a área mais falávamos de falsificações de documentos académicos e, curiosamente, e digo curiosamente, mas com grande preocupação, a área mais apetecível em termos de falsificação
de documentos académicos é a área das ciências da saúde, talvez por ser uma profissão liberal. Mas voltemos portanto, à questão. Porque as respostas dependem das instituições de ensino superior em que se formam os nossos concidadãos ou os estrangeiros que aportam ao nosso país para residirem ou trabalharem. Exatamente. E as respostas são demoradas. Há regiões ou países em que as respostas são mais céleres e há regiões ou países em que as respostas são mais lentas. Ao fim de 7 dias após o envio da primeira resposta, nós procedemos ao envio, portanto, de um segundo ofício para que a IES nos afira a autenticidade e a veracidade dos estudos determinado utente. Tão logo nos respondem, é óbvio que o que fazemos em seguida é emitir na plataforma, mediante mecanismos próprios, a correspondente declaração de reconhecimento de estudos. Mas não nos ficamos pela espera, digamos assim, das respostas que nos são enviadas ou não pelas instituições de ensino superior estrangeiras, nas quais se formam os nossos concidadãos. Nós inovamos ao longo desse tempo todo, fazemos, para aferir a autenticidade e a veracidade de determinados estudos, fazemos, dizia-lhe eu, a peritagem técnica exaustiva do diploma, recorrendo a instrumentos como sejam o sensor ultravioleta e a lupa com infravermelhos. Exatamente. Então, são instrumentos oferecidos pela cooperação francesa, dos quais nos temos socorrido para aferir a veracidade e a autenticidade de títulos e graus académicos. Por outro lado, também recorremos às bases de dados internacionais. Nós não estamos inscritos nelas, é um exercício que nós vamos tentar fazer até antes do ano terminar, deste ano terminar. É um exercício que não se afigura fácil, mas nós vamos insistir para que estejamos inscritos nas mais importantes bases de dados internacionais, para que a partir delas possamos aferir a veracidade e a autenticidade dos estudos que nos são apresentados pelos utentes, portanto, para serem, digamos assim, reconhecidos. E depois também a outra, espero não estar a cometer nenhuma inconfidência, portanto, a outra forma que nós temos para aferir a autenticidade e a veracidade é a recorrência que nós fazemos, portanto, fazemos aos repositórios das instituições de ensino superior. Portanto, e depois temos também temos outros 2 mecanismos que foram aprovados há coisa de 1 ano, mais ou menos, pelo Conselho Diretivo do INARES, que são, nomeadamente, o termo de responsabilidade e a carta de recomendação. E é óbvio que, portanto, se em termos de homologação de estudos melhoramos substancialmente, em termos de reconhecimento também melhoramos substancialmente. E também melhorou o quadro de pessoal. Eram 12 em 2017, hoje quantos são? Hoje somos 48. É suficiente? Não é suficiente porque o nosso quadro de pessoal geral prevê o provimento de 94 portanto, funcionários. Neste momento só temos 48, faltam-nos 45, se não me engano. Mas isto, naturalmente, depende dos concursos públicos, não é? Que nos vão sendo disponibilizados por quem de direito. Mas estou em crer que este ano já não será possível, mas para o ano é provável que haja um concurso público e que a partir dele possamos fazer o recrutamento, a seleção e o provimento de mais funcionários para reforçar, sobretudo, a área de reconhecimento de estudos, que é aquela que mais precisa de funcionários e não é quaisquer funcionários altamente qualificados. Jesus António Tomé, muito obrigado. Ficamos mais de 1 hora de conversa.
Foi agradável termos aqui esclarecido algumas questões. Temos consciência que eventualmente não fomos conclusivos, mas voltaremos a falar oportunamente. Desejo a continuação de boa terça-feira. Obrigado. Eu espero que... gostava só de, se me permite, José Camangola, eu gostava só de reiterar algo que disse aqui, que é, digamos assim, alguma má percepção geral sobre o processo de avaliação externa e acreditação do nosso ensino superior. Diz-se por aí, pela nossa sociedade, que o Ministério do Ensino Superior encerrou os cursos que não foram acreditados. Isto não é verdade. O Ministério, na qualidade reguladora, não encerrou nenhum curso dos que não foram acreditados. Portanto, tantos cursos não acreditados como os cursos acreditados vão fazer o seu caminho, isto é, para melhoria, obviamente, isto é, vão implementar um plano de melhorias determinado pelo INARES e, finda essa implementação, portanto, as IES que ministram esses cursos vão poder solicitar uma nova avaliação externa ao INARES. E, nessa circunstância, nós esperamos que esses cursos tenham, de facto, arrastado melhorias para que possam sair do nível D, da não acreditação, para o nível C ou para qualquer outro nível de acreditação da sua qualidade. Muito obrigado pela atenção, pelo convite que me formularam e espero que, sempre que se mostrar necessário, procedam novamente portanto, ao convite ao Ministério do Ensino Superior para que, no âmbito das suas competências próprias, possa ajudar a esclarecer, portanto, a opinião pública sobre a sua atividade core. Muito obrigado. Jesus António também, muito obrigado. Continuação de boa terça-feira. Muito obrigado, igualmente. E ao telespectador também agradecer a disponibilidade e a preferência de ter estado conosco em mais de uma hora para esta conversa de esclarecimento sobre a atividade do Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior. Eu volto amanhã para o Jornal da Tarde. Muito boa noite.